tempo e qual é o lugar da esperança? Jesus responde essa pergunta, contando histórias. O mundo de Jesus é um mundo de pessoas que plantam e colhem, pescam, lutam para sobreviver porque a vida é difícil, os recursos são escassos. Logo, Jesus, nas suas histórias, ele coloca situações que são situações que os homens e mulheres que vão até ele para ouvir suas histórias e assim explicar onde Deus está na sua existência, essas pessoas são atingidas com histórias que revelam uma outra perspectiva sobre o seu próprio cotidiano. Jesus conta, lá em Lucas capítulo 13, para os discípulos, uma história de um homem que tem uma vinha. As vinhas são importantes na Galileia, uma vez que a falta de água ou a falta de água potável exige que exista uma quantidade de vinho à disposição, seja para esterilizar a água, seja para matar a sede. Logo, é lucrativo o negócio de plantar e colher esse que é um fruto tão importante nesse tempo de tanta fome, nesse tempo de tanta sede. Foi Jesus que disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque ele sabia que a comida e a bebida não eram distribuídos não porque não estivessem disponíveis, mas porque não havia justiça no seu mundo, no seu tempo. Pois bem, o vinhateiro é aquele que cuida da vinha. E o dono da terra é uma outra pessoa, é o dono da vinha. E o dono da vinha, toda vez que se aproximava de uma planta, de uma árvore, uma figueira, procurando fruto, nunca encontrava. Essa figueira estava no meio da vinha. A vinha já é um tipo de planta, um tipo de plantação e de cultivo que demanda pouca água, mas qualquer outra planta que esteja próxima, de alguma maneira, tira um pouco dos recursos, dos nutrientes disponíveis. Logo, não é aceitável que haja uma figueira no meio de uma vinha, atrapalhando assim, prejudicando assim a eficácia do cultivo das uvas. O que é uma figueira no meio de uma vinha, afinal de contas? É muito fácil entender quando nós pensamos na ótica de quem tem fome. Quando alguém tem fome, quando alguém não pode adoecer porque não podendo ir trabalhar, não receberá o dinheiro da jornada diária e assim não conseguirá comprar o pão. E é Jesus que fala do pão nosso de cada dia que Deus nos dá no dia de hoje. É porque a cada dia era uma dificuldade e era um esforço para conseguir o pão de cada dia. E é por isso que Jesus também diz: basta a cada dia o seu mal. Pois bem, quando o homem não consegue trabalhar ou tem que gastar um dinheiro excepcional e assim consome o recurso obtido num dia, o que esse homem ou essa mulher que trabalha no campo precisa fazer é recorrer aos frutos que são dados por Deus, em figueiras plantadas no meio da vinha. A figueira está presente no meio de uma vinha porque estão presentes aqueles que precisam dos figos. E o dono da vinha não encontra nunca um figo para comer, não porque a figueira não dê fruto. Ele não encontra o figo para comer porque quando ele chega à figueira para consumir o seu fruto, esse fruto provavelmente já não está mais ali, porque esse fruto adocicado e importante para dar força para o trabalhador que está prestes a desfalecer de tanto trabalhar na difícil tarefa de cultivar o chão, cultivar o solo, de fazer com que o milagre do frutificar da terra se dê por meio do trabalho duro, esse homem eventualmente vai até a figueira e tira o fruto para conseguir assim ter o que comer no momento em que ele não tem dinheiro ou que os recursos que ele tinha foram insuficientes para que ele pudesse ter a energia suficiente ou necessária para fazer o seu trabalho. Então, o que para o dono da vinha é visto como algo inútil, algo que atrapalha, porque não dá a ele a fruição de comer de um fruto e não dá a ele a possibilidade de ter as uvas com vigor, para aquele que trabalha no campo, para o vinhateiro, aquilo ali é a possibilidade de ter, num dia de fome, alguma coisa para comer.
O início do Evangelho de Lucas nos mostra que a pregação do Batista, a pregação de João Batista de arrependimento, a pregação, inclusive do reino de Deus, falada e aguardada pelas pessoas, era de que o machado estava posto à raiz das árvores, de que as árvores precisavam ser cortadas, a árvore má, aquilo que não frutifica, aquilo que não dá efeito, aquilo que não produz. Pois bem, a lógica que imperaria na mensagem do tempo de Jesus diante do problema de uma árvore que ocupa inutilmente o terreno é de cortar essa árvore, cortar o mal pela raiz. Porque aquilo que poderia ser algo que frutifica para dar alimento para um trabalhador faminto se converte em um problema. É a lógica de que dar direitos, dar oportunidades, prever indenizações, dar justiça para o trabalhador, de que isso prejudica a cadeia de produção. Essa lógica é uma lógica que existia no tempo de Jesus. O vinhateiro que sabe o que é trabalhar com fome e sabe o que é os trabalhadores da vinha precisarem às vezes desse fruto para terem força para terminar a jornada de trabalho, em vez de simplesmente obedecer o pedido do dono da vinha, faz um pedido. O pedido que ele faz, a solicitação, diante da solicitação que lhe for feita, é a seguinte: não faça isso agora. Vamos fazer o seguinte: eu vou transformar aqueles machados em paz. Isso é da minha parte. Porque na mensagem de Isaías diz que as espadas, as armas de guerra, as armas de corte, as armas de punição serão convertidas em armas para plantar e colher. Pois bem, o que é dito na história de Jesus é: eu vou pegar aqui, vou escavar em torno dessa planta, vou escavar em torno dessa figueira e vou lançar adubo nessa figueira. Eu vou lançar estrume aqui. Ou seja, nós vamos pegar uma coisa que não presta e vamos unir forças com outra coisa que não presta. E a gente vai esperar um ano, ou seja, um tempo de ociosidade. E se nesse ano essa planta não der fruto, aí você pode mandar cortar. Mas se não, deixa ela aí como está. Ora, Jesus está propondo nessa história uma solução que não é uma solução a partir da lógica do mérito para os problemas humanos. Quando nós vemos as pessoas se multiplicando dizendo quem não presta, quem não serve e o que não serve, Jesus propõe uma aliança das forças que não produzem, que aparentemente não servem, que aparentemente são coisas para descarte. Isso ele faz na dimensão do espaço, na dimensão do tempo e na dimensão dos entes, dos agentes. A figueira, que não dá fruto. O estrume, que é o final do processo de digestão. E o tempo, que é o tempo de ociosidade. Quando essas três coisas se unem numa fórmula, que é a fórmula do reino de Deus, o que acontece é que não tem como, na união disso que aparentemente não serviria separadamente, quando essas coisas se unem, elas provocam um milagre da vida, um milagre da frutificação. Porque não há árvore que não dê fruto se for cuidada. Porque a vocação da árvore é dar fruto. Não há vida que não dê fruto quando é de forma óbvia, submetida ao amor, ao cuidado, à atenção. O que está sendo proposto pelo vinhateiro não é, na verdade, a possibilidade de dar fruto. A árvore dará fruto. Porque caso a gente desloque um pouquinho a força de trabalho que é utilizado para cuidar da vinha e desloque esses recursos para a figueira dará fruto também. Então, depois de um ano, que é um tempo razoável para que o ciclo da vida se cumpra, os frutos serão colhidos dessa planta, que aparentemente é inútil, mas ela é inútil porque ela não foi cuidada. Qual é o tempo e qual é o lugar da esperança? É a pergunta. A resposta é que o tempo da esperança é o tempo do cuidado, em que a esperança é acompanhada da atenção que produz em qualquer vida o fruto que é necessário. Mas o fruto vem quando nós pegamos e investimos no cuidado, no afeto, no amor, na atenção.
Mais ainda do que isso, o que a história está mostrando é que o espaço da esperança é o espaço que deve ser aquele espaço daquelas coisas que são descartadas por quem pensa macroscopicamente a partir da lógica de quem pensa o que é útil, do utilitarismo que nos move, mas o reino de Deus nos ensina a olhar para aquilo que está à margem e que é importante, porque atinge aqueles que também estão à margem, porque faz diferença e produz vida naqueles que estão à margem. O lugar e o tempo da esperança é o lugar e o tempo de investir na vida e de cuidar da vida e de abençoar pessoas, homens e mulheres, investindo os cuidados que geralmente são dados para aqueles indivíduos que já têm e que já, porque têm, estão já plenos e cheios e transbordantes e até estão esnobando e descartando cuidado. Esse cuidado pode ser distribuído com mais justiça, para que assim a esperança se transforme em certeza de que toda vida, debaixo de cuidados, pode frutificar.